Envelhecer é uma experiência universal. Desde o momento em que nascemos, o tempo avança, trazendo mudanças inevitáveis. Algumas dessas mudanças são recebidas com entusiasmo, como a maturidade ou novas conquistas, mas outras despertam dúvidas, medo ou até resistência. Afinal, como lidar com a passagem do tempo sem que isso nos roube a paz interior? Para muitas pessoas, o envelhecimento está associado a perdas da juventude, da vitalidade e às vezes até do senso de identidade. Essas percepções podem nos levar a evitar essa reflexão, mas a verdade é que o envelhecer também pode ser um processo de crescimento e aprendizado. Neste vídeo, vamos explorar como diferentes tradições filosóficas podem nos ajudar a enfrentar o envelhecimento com sabedoria e serenidade. Dos ensinamentos estoicos à fluidez do taoísmo, passando pela profundidade espiritual do budismo, veremos que a filosofia nos oferece ferramentas práticas e poderosas para viver essa etapa da vida de forma plena. Nosso objetivo aqui não é apenas entender o envelhecimento, mas transformá-lo em uma jornada de aceitação e propósito. Em vez de nos prendermos ao que o tempo nos tira, aprenderemos a valorizar o que ele nos dá. Novas perspectivas, sabedoria acumulada e, acima de tudo, a oportunidade de viver com mais consciência. Envelhecer é uma realidade para todos. Resta a nós decidirmos como queremos enfrentar esse processo, com medo ou com serenidade. Vamos refletir sobre isso juntos. E por favor, antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal, curta e comente, pois isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Envelhecer traz consigo uma série de desafios que vão além das mudanças físicas. São questões emocionais e existenciais que muitas vezes moldam a maneira como percebemos e vivemos essa etapa da vida. O medo da morte, por exemplo, é uma preocupação universal. Ao nos depararmos com a realidade de que o tempo é limitado, sentimentos de ansiedade podem surgir, afetando nossa paz interior e nos levando a questionar a impermanência da vida. Outro desafio comum é a perda de identidade. Muitas pessoas experimentam uma sensação de vazio ao se afastarem de papéis que antes definiam quem eram, seja no trabalho, na família ou na sociedade. Essa transição pode provocar um processo doloroso de autoavaliação, onde o quem sou eu agora passa a ser uma pergunta constante. O isolamento social também é uma realidade para muitos idosos. Com o passar do tempo, laços sociais se enfraquecem, amigos e familiares podem se afastar, e a solidão se torna um companheiro indesejado. Isso não apenas afeta o bem-estar emocional, mas também pode impactar diretamente a saúde física. Por fim, há a busca por propósito. Quando a sociedade valoriza a juventude e a produtividade, o envelhecimento pode ser visto como um período de irrelevância. No entanto, é nesse ponto que a filosofia se torna uma aliada valiosa, oferecendo novas formas de encontrar significado em momentos simples, na conexão com os outros e na reflexão interior. Esses desafios são reais, mas não precisam ser insuperáveis. Com a ajuda das filosofias que exploraremos adiante, é possível encontrar ferramentas para lidar com essas questões e viver a velhice de forma mais leve e equilibrada. Os estoicos, filósofos da antiga Grécia e Roma, ofereceram ensinamentos profundos sobre como enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida. Para eles, o segredo da serenidade está em diferenciar aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Esse princípio central é uma lição valiosa para o envelhecimento, que é uma das muitas coisas que estão fora do nosso controle. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, escreveu sobre como o tempo é o nosso recurso mais precioso. Ele nos lembra de que gastar energia resistindo ao inevitável é uma perda. Aceitar o que não pode ser mudado, como as mudanças que vêm com a idade, permite que foquemos no que realmente importa, nossas atitudes, escolhas e comportamentos diante dessas mudanças. Marco Aurélio, outro expoente do estoicismo, oferece conselhos para enfrentar o medo da morte. Ele argumenta que a morte é apenas uma transição natural, assim como o nascimento. Encará-la com tranquilidade nos ajuda a viver plenamente o presente, em vez de sermos consumidos pela ansiedade do futuro.
Práticas estoicas simples podem ser incorporadas ao dia a dia para promover essa serenidade. Por exemplo, a premeditatio malorum, a prática de imaginar cenários adversos, nos prepara mentalmente para lidar com perdas e desafios, ajudando-nos a enfrentá-los com resiliência. Outra prática é o journaling filosófico, no qual refletimos diariamente sobre o que está ao nosso alcance e sobre o que devemos simplesmente aceitar. Ao adotarmos uma abordagem estoica para o envelhecimento, aprendemos a encontrar paz na aceitação. Isso não significa resignação, mas sim um foco renovado em viver com propósito, apreciando as oportunidades que o tempo nos oferece, em vez de lamentarmos o que ele nos tira. O taoísmo, uma das tradições filosóficas mais antigas da China, oferece uma abordagem única para lidar com o envelhecimento. No coração do pensamento taoísta está o conceito de Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço, ou fluir com o curso natural das coisas. Para os taoístas, resistir às mudanças naturais da vida é como nadar contra a corrente de um rio. Em vez disso, devemos aprender a nos mover com o fluxo, aceitando as transformações com leveza. Envelhecer, nessa perspectiva, não é visto como uma perda, mas como parte do ciclo contínuo da existência, assim como as estações mudam ou o rio segue seu curso. Lao Tzu, o autor do Tao Te Ching, nos ensina que há beleza na simplicidade e que a verdadeira sabedoria vem de reconhecer e harmonizar-se com os ritmos da natureza. O envelhecimento, assim, é apenas uma fase natural que merece ser vivida com graça. O taoísmo também destaca a importância de cultivar a conexão com a natureza. Práticas simples, como contemplar uma árvore antiga ou observar o fluxo de um riacho, nos lembram de que tudo na vida segue um ritmo próprio, incluindo nós mesmos. Essa conexão nos ajuda a encontrar serenidade em meio às mudanças, pois nos vemos como parte de algo maior. Praticamente, o taoísmo sugere exercícios de respiração e meditação para cultivar calma e equilíbrio interno. Por exemplo, a respiração abdominal profunda, sincronizada com pensamentos de gratidão pelo momento presente, pode ajudar a aliviar a ansiedade sobre o futuro. Além disso, a prática do Tai Chi, uma arte marcial taoísta, combina movimento e meditação, promovendo bem-estar físico e mental, especialmente na terceira idade. Ao integrar os princípios do taoísmo, podemos transformar o envelhecimento em uma oportunidade de aprendizado e aceitação. Afinal, como diz o Tao Te Ching, aquele que se adapta ao curso da vida vive em harmonia. No centro da filosofia budista está o conceito de impermanência, anicca, a ideia de que tudo na vida está em constante mudança. Para os budistas, resistir à impermanência é a fonte de grande parte do sofrimento humano. Essa perspectiva oferece uma abordagem transformadora para lidar com o envelhecimento, ajudando-nos a aceitar a transitoriedade da juventude, da vitalidade e, eventualmente, da própria vida. Buda ensinou que o apego às coisas que inevitavelmente mudam, como aparência, saúde ou status, causa sofrimento. Envelhecer, então, pode ser visto como uma oportunidade para praticar o desapego e a aceitação. Essa abordagem não é sobre resignar-se, mas sobre encontrar liberdade ao deixar de lado expectativas irrealistas e abraçar o presente como ele é. A prática da mindfulness, ou atenção plena, é uma ferramenta poderosa dentro do budismo para viver plenamente o momento presente. Por meio da meditação, somos convidados a observar nossos pensamentos e emoções sem julgá-los, cultivando uma atitude de aceitação. Essa prática é especialmente útil para lidar com ansiedades relacionadas ao envelhecimento, como o medo da morte ou a preocupação com o futuro. O budismo também ensina que o envelhecimento pode ser uma fase de grande crescimento espiritual. Muitos monges idosos são reverenciados não apenas por sua sabedoria, mas pela serenidade com que abraçam essa etapa da vida. Eles nos lembram de que a velhice não é um fim, mas uma transição que pode nos aproximar de um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Exercícios práticos, como a meditação de contemplação da morte,
ajudam a reduzir o medo dessa inevitabilidade, permitindo-nos encará-la como parte do ciclo natural da vida. Outra prática é a meditação da compaixão, que nos encoraja a cultivar gentileza e paciência consigo mesmos, especialmente em momentos de fragilidade. Ao adotar as lições do budismo, podemos transformar o envelhecimento em uma jornada de autoconhecimento, aprendendo a viver com menos medo e mais plenitude. Como Buda ensinou, a paz vem de dentro, não a procure fora. Enquanto as filosofias estoica, taoísta e budista nos oferecem uma base sólida para lidar com o envelhecimento, muitas de suas ideias podem ser adaptadas para práticas modernas que promovem bem-estar emocional e físico. Essas práticas contemporâneas permitem que indivíduos incorporem sabedoria filosófica em suas rotinas diárias, tornando-a acessível e transformadora. Uma dessas práticas é o mindfulness, que tem raízes no budismo, mas foi amplamente popularizado no Ocidente por meio da psicologia e da ciência comportamental. A atenção plena nos ajuda a desacelerar, focar no momento presente e lidar com emoções difíceis de maneira equilibrada. Por exemplo, uma pessoa pode praticar mindfulness ao dedicar 5 minutos por dia para simplesmente respirar e observar seus pensamentos, sem julgamentos. Isso é especialmente útil para lidar com sentimentos de nostalgia ou arrependimento relacionados ao envelhecimento. Outra prática poderosa é a escrita reflexiva, inspirada pelos diários estoicos. Reservar alguns minutos para escrever sobre os desafios e conquistas do dia nos ajuda a processar emoções e a focar no que está ao nosso alcance. É uma forma de reconectar-se consigo mesmo e cultivar gratidão por aspectos simples da vida. No campo da saúde física, o Tai Chi e a Yoga, com influências taoístas, oferecem benefícios inestimáveis para a terceira idade. Essas práticas não apenas melhoram o equilíbrio, a flexibilidade e a força, mas também promovem calma e concentração mental. Muitos estudiosos afirmam que a integração de mente e corpo é essencial para envelhecer de forma saudável e consciente. Além disso, a ciência moderna comprova o valor de conexões sociais para a saúde mental e emocional. Inspirados pelo pensamento filosófico que valoriza a comunidade e a interconexão, grupos de meditação, clubes de leitura filosófica e até mesmo encontros para compartilhar experiências da vida podem ser profundamente terapêuticos. Adotar essas práticas contemporâneas não significa abandonar os fundamentos filosóficos. Pelo contrário, é uma forma de trazer essas ideias para a realidade prática do dia a dia. O resultado é uma abordagem equilibrada e holística, onde o envelhecimento deixa de ser visto como uma ameaça e passa a ser uma oportunidade para o autodesenvolvimento e a construção de uma vida mais consciente. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o envelhecimento, um processo universal que, apesar de inevitável, não precisa ser temido. Ao longo deste vídeo, exploramos como diferentes tradições filosóficas podem nos ajudar a encarar o envelhecer de maneira mais sábia e serena. O estoicismo nos ensinou a aceitar o que não podemos controlar e a valorizar o tempo como nosso recurso mais precioso. O taoísmo nos convidou a fluir com as mudanças da vida, vendo o envelhecimento como parte de um ciclo natural e harmonioso. Já o budismo nos mostrou como a impermanência pode ser libertadora, encorajando-nos a viver o presente com plenitude e compaixão. Mais do que apenas ideias, essas filosofias oferecem ferramentas práticas que podemos aplicar no cotidiano. Meditação, mindfulness, journaling e práticas físicas como Tai Chi e Yoga são exemplos de como podemos integrar essas lições em nossas vidas. Essas atividades não apenas aliviam as ansiedades associadas ao envelhecimento, mas também promovem uma conexão mais profunda conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Envelhecer não é apenas uma fase de perdas, mas também um período de ganhos. Ganhos em perspectiva, em sabedoria, em clareza sobre o que realmente importa. Quando nos libertamos do apego às ilusões de juventude eterna e aceitamos o curso natural da vida, abrimos espaço para um novo tipo de felicidade, uma felicidade serena, fundamentada na aceitação e no autoconhecimento. A mensagem final é clara.
O envelhecimento não precisa ser encarado como um adversário. Ele pode ser nosso mestre, nos ensinando lições valiosas sobre como viver com mais significado. Encaremos o tempo não como um inimigo que nos rouba algo, mas como um aliado que nos dá a oportunidade de evoluir. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a vida é apenas o que você faz dela. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre este tema tão essencial. Que possamos todos, independentemente da nossa idade, encontrar serenidade e propósito em cada etapa da vida.